Já vai abrindo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Tão bom a gente parar para o nosso Pai, ficar só adorando, só sentindo da presença dEle, do trabalhar dEle, do amor dEle sobre nós. Às vezes a gente está tão corrido, nossos dias são tão pesados, a gente esquece que nós temos um Pai que nos ama, um Pai que simplesmente quer cuidar de nós. Amém? Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 11 ao 16. E a palavra de Deus nos diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Podem tomar seus assentos. Então ali a palavra de Deus, ela nos fala ali de exorcistas ambulantes, né? De pessoas que exorcizavam, que expulsavam demônios ali, e eles vendo aquilo que Paulo fazia, eles vendo que através de Paulo Deus manifestava milagres e maravilhas, ao ponto de eles pegarem objetos pessoais de Paulo e levarem até os enfermos serem curados, pessoas serem libertas, né? Esse é um ponto, só que eu dou uma ressalva, né? Que às vezes as pessoas olham para o homem muito usado por Deus e começam a idolatrar aquilo que ele carrega, aquilo que ele tem. Não que eu não possa ungir um objeto, ir lá e colocar sobre o enfermo, mas a gente só tem que cuidar para nós não idolatrarmos, né? Para a gente não ficar ali correndo atrás de objetos deste homem. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero dizer sobre os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então, Seva era um sumo sacerdote, conhecedor da lei. Como sumo sacerdote, ele conhecia os profetas, conhecia a lei de Deus. E ali os seus filhos começaram a olhar para Paulo, começaram a prestar atenção em Paulo. E vendo Paulo operando maravilhas, eles também queriam aplicar a mesma receita de Paulo, porque eles viam que Paulo chegava lá e dava ordens em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito maligno saia dela agora. E o espírito saía. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre essa vida agora. E aquela vida era curada. Então ali, Paulo manifestava a glória de Deus. E ali aqueles homens queriam fazer a mesma coisa. E um dia eles foram lá expulsar um demônio, uma pessoa possessa do espírito maligno, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, quando eles falam a quem Paulo prega, quer dizer que eles não conheciam a Jesus, que eles não sabiam quem era Jesus, mas eles sabiam que tinha poder nesse nome. E aquela pessoa possessa de espírito maligno disse: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vós quem sois?
E ali diz que aquele homem endemoniado deu uma surra em 7 homens, ao ponto deles ficarem nus e saírem correndo estrada fora, né? Pagando um vexame, passando vergonha, fazendo algo extremamente vergonhoso. Mas por que isso aconteceu? Onde é que está o erro? Onde é que está a falha desses chamados exorcistas ambulantes? Primeiramente, Paulo ele não cai de paraquedas e sai fazendo a obra de Deus. Eu queria passar pelo menos 3 pontos, pelo menos os pontos principais, onde nós temos que trabalhar para acessarmos a presença de Deus. Posso dizer aqui talvez 3 pilares. O primeiro, um ponto que Paulo conhecia, a oração. Quando nós oramos, nós começamos a gerar intimidade entre nós e o Pai. Uma oração é uma conversa. E com uma pessoa que conversa muito, tu acaba se tornando mais íntima. Então ali quando nós oramos, quando nós buscamos, né, nós estamos entrando em intimidade com o Pai. O que se escuta bastante falar é que eu não gosto de orar, eu não sinto nada e tudo mais. Mas então eu vou te passar aqui uma dica aqui para ti. Tá? Talvez tu não sinta nada, mas então comece uma rotina de oração, no mínimo por disciplina. Tenha disciplina em orar, tenha disciplina em buscar, tenha disciplina em ter essa intimidade, que com o tempo vai passar a ser um prazer, a ser uma coisa assim que tu vai lá e agora eu estou sentindo a presença. Mas primeiro a gente começa por disciplina, por necessidade, por querer aquilo sobre nós. Um segundo ponto seria o jejum. A palavra de Deus nos diz que quando nós jejuamos, nós mortificamos a carne e vivificamos o espírito. Nos fortalecemos no espírito. Quem são nossos inimigos? Nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas contra principados, potestades. Nosso inimigo é espiritual. Por isso que nós temos que estarmos fortes espiritualmente. Talvez retira do teu dia uma refeição, dedica aquele período que tu não está comendo ali em oração, em estar em espírito. Eu sei que muitas vezes nós estamos trabalhando, é complicado, mas às vezes ali de manhã, não vou tomar meu café, e o tempo que eu estaria preparando meu café, eu vou orar. Não vou almoçar onde está a empresa onde eu trabalho, nesse momento aí eu acho um canto, vou orar. Mas retire no mínimo uma refeição, se dedique ali, estou entrando em jejum aqui na tua presença, para me fortalecer, para ter mais entendimento. Um terceiro pilar, meditação na palavra. Ler a palavra, tu não precisa, não estou falando ler toda a Bíblia, mas eu digo, tu pega uma parte da palavra, por exemplo, ali em Efésios 6:13, diz assim, portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencidos, tudo permanecer inabaláveis. No 12 anterior diz assim, porque nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tu pega um pedaço, ali tu pega uma parte da Bíblia, lê um trecho da Bíblia e começa a meditar sobre aquele trecho. O que ele está me dizendo? Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue. Daí tu começa a orar, não é contra a carne ou sangue, Pai, o que tu está falando? Carne e sangue, quem é carne e sangue? As pessoas, meus irmãos, aquela pessoa que está me perseguindo, aquela pessoa que está querendo me derrubar, ela é de carne e sangue. Então a palavra diz, porque nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então minha luta não é contra aquela pessoa.
Mas se ela está querendo o meu mal, se ela está me perseguindo, o que acontece? E sim contra principados e potestades, contra os dominadores tenebrosos deste mundo, contra as forças espirituais do mal. Então eu estou lutando contra uma força espiritual que dominou aquela pessoa, aquela carne, aquele sangue, que está querendo me atacar. Então o meu alvo aqui é contra forças espirituais do mal. Então, e aí também entra meu jejum, minha oração. E agora eu vou começar a orar e vou começar a repreender aquele mal que está sobre aquela pessoa que está querendo me atacar. E ali tu medita na palavra, tu pega um trecho curto, tu vai lendo aquela palavra, e ali o Espírito Santo vai te revelando, o Espírito Santo vai te mostrando contra o que tu tem que fazer, o que a palavra está te dizendo. Em Efésios 6:10 diz assim, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? Vamos lá, vamos dar uma navegada ali na palavra ali em Romanos 1. O que nos diz Romanos 1? Romanos 1,16 diz bem assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ali, no poder de Deus, eu me fortaleço no poder de Deus, e a palavra diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, a palavra de Deus é o poder de Deus. Quando que a palavra de Deus é o poder de Deus? Quando eu leio, medito e obedeço. Porque tem muitos homens conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, mas se tu não obedecer, se tu não colocar em prática essa palavra, de nada ela vale. Muitas vezes nós vamos ler a palavra vai nos contrariar. Nós vamos fazer coisas porque a palavra está nos dizendo contrariados, por causa da nossa carne, por causa do nosso ser carnal. Mas nós vamos colocar em prática. E quando nós entendermos que Deus está trabalhando, que Ele está se alegrando daquele esforço que nós estamos fazendo, quando a glória dEle começa a se manifestar sobre nós, quando as coisas dEle, quando o que Ele tem para nós começa a vir, daí nós glorificamos, daí nós nos alegramos. Porque a palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus é o nosso manual. E ela muitas vezes vai contrariar a nossa natureza carnal. Ou pelo menos a maioria das vezes ela vai nos contrariar. Porque às vezes alguém nos faz mal, alguém nos fere, né? Nós vamos lá, olhamos para aquela pessoa, muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade financeira, por uma dificuldade em nossa casa, e a palavra está nos ensinando, está nos mostrando, falando sobre o perdão, falando sobre o amor incondicional de se entregar numa cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que o Espírito Santo estivesse no nosso meio agora, nos dando sabedoria, tocando os nossos corações, nos auxiliando, nos levando à presença do Senhor, trazendo os nossos erros para que a gente possa vê-los. Muitas vezes é muito fácil a gente olhar para o erro do irmão, para a falha do irmão, e as minhas, e tudo aquilo que eu erro diariamente, toda a palavra torta, tudo aquilo que eu não falei para alguém, mas eu pensei. E ali está o Espírito Santo para nos auxiliar,
para nos mostrar, para nos trazer. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O meu juiz é Deus, Ele que vai julgar a minha causa, não é eu que sou o juiz. Eu sou simplesmente alguém que obedece ao Evangelho e que de fé em fé, buscando, crescendo, ali o justo viverá pela fé. O justo viverá crendo naquilo que ele não vê, crendo em Cristo Jesus, crendo na morte de Cristo, crendo no Espírito Santo, pedindo ajuda. Em Marcos 13, 29, em Marcos 16, nos diz bem assim. Vamos lá, o que nos diz Marcos? Estes sinais, Marcos 16, do 17 ao 18, diz bem assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então a palavra de Deus ali, eu falei sobre 3 pilares: oração, jejum, meditação na palavra. Então, essas são ações que aqueles que creem têm que tomar, têm que fazer, tem que ser uma prática, tem que ser uma rotina. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Então, se tu crê, meu irmão, se tu crê no teu coração, tem alguns sinais que vão te acompanhar. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então tem uma autoridade sobre ti para te repreender e mandar que demônios saiam, para te falar novas línguas. Quando a Bíblia fala de novas línguas, não é simplesmente falar por falar. A língua é um dom de edificação. Uma das principais funções das línguas estranhas, que nós chamamos de línguas estranhas, aquelas línguas que nós não conhecemos, é um dom de edificação, de fortalecimento espiritual. Amém. Tu ora e tu te fortalece a partir daquelas línguas. Muitas vezes o que acontece? Tu entra numa intercessão por coisas que tu não sabe, por coisas que vão acontecer, por coisas que ainda o Espírito Santo está colocando no teu coração, está te revelando ali, tu não está entendendo. Se tu estiver orando em outra língua, vir alguém à tua mente, começa a interceder por aquela pessoa. Talvez tu não saiba o que está passando com aquela pessoa, mas ali em mistério tu já está numa intercessão por ela, já está numa oração por aquilo que vai acontecer mesmo tu não sabendo. Línguas estranhas são mistérios de Deus, mas Ele começa a colocar os mistérios dele dentro de ti, já vai te orando por aquilo que Ele vai fazer, mesmo tu não entendendo ainda. Pegarão em serpentes. A gente só tem que cuidar com as nossas interpretações bíblicas. Tem pessoas que acham que está passando uma cobra na rua, vou lá pegar a cobra lá e vai me morder e não vai acontecer nada. Não é isso que a palavra está me dizendo. A palavra diz que nem quando Satanás chegou para Jesus e fez propostas, Jesus disse: não provarás ao teu Deus. Mas Paulo, quando ele sofreu um naufrágio, ele foi até uma ilha, e lá diz a palavra de Deus que ele pega alguns gravetos para fazer uma fogueira, está levando aqueles gravetos, tinha uma serpente no meio daqueles gravetos, e aquela serpente morde Paulo, e as pessoas daquela ilha conheciam aquela serpente, e elas olharam para Paulo e falaram assim: coitadinho de Paulo,
não morreu no naufrágio, agora vai morrer com a picada da serpente. Se eles olharam, eles viram, eles ficaram aguardando a morte de Paulo, porque eles conheciam que a serpente era venenosa. E o que acontece? Eles começam a prestar atenção em Paulo, passa as horas, nada acontece, daqui a pouco eles começam a achar que Paulo é um Deus, porque Paulo não morre com a mordida daquela serpente. E eles estavam aguardando a morte de Paulo. Mas por que isso, meus irmãos? Porque Paulo era um homem de Deus. A glória de Deus estava sobre Paulo. Paulo tinha graça sobre ele. A mesma graça que está nesse local aqui é a graça que estava com Paulo. O mesmo Espírito Santo que andava com Paulo é o mesmo Espírito Santo que está nesse local nesta noite. O Senhor, Ele é imutável. Muitas vezes coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos acessando, nós não estamos entrando numa posição correta de fé, no local correto que nós deveríamos entrar. Não estamos nos alimentando das coisas dos céus como nós deveríamos estar. Muitas vezes nós oramos, mas em outro momento nós estamos assistindo programas promíscuos, porcarias, lixos, que começam a nos enfraquecer, que começam a nos contaminar com coisas do mundo. Hoje em dia tem tanta coisa, qualquer local, tu vai mexer numa internet, num Instagram, alguma coisa assim, aparece tanto lixo ali para tirar nossa atenção, para nos contaminar. Enquanto a oração, o jejum, a meditação na palavra faz nós crescermos espiritualmente, o pecado, ele nos enfraquece. E são essas portas que o diabo acessa sobre nós, para nos derrubar, para nos enfraquecer, para nos acessar, até o ponto de nos cegar e nos tirar da presença do Senhor. Porque uma das piores coisas é quando nós estamos na igreja, nós estamos buscando, nós estamos indo e o diabo nos cegou. Isso é uma das piores coisas. Por quê? Porque a gente acha que estamos ali, achamos que estamos crescendo, achamos que estamos indo a algum local e nós estamos sendo enganados. Por quê? Porque o pecado, ele nos enfraquece e ali é uma brecha onde o inimigo vem e nos cega. Então, queridos, tudo aquilo que nos leva a pecar, em pensamento, em qualquer forma, vamos nos afastar disso. Vamos nos afastar disso. Porque a palavra diz que não pode o santo e o profano andarem juntos. A palavra também diz que da mesma fonte não pode jogar água pura, água limpa e água poluída. A partir do momento que eu amaldiçoo, eu não posso abençoar. Por quê? Porque a fonte está contaminada. Porque a fonte está contaminada. Em João 14:12 diz bem assim: em verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda as fará maiores. Então tem uma grande autoridade liberada sobre a igreja. Tem uma grande autoridade liberada sobre cada um que está aqui dentro hoje. Vocês, nós somos autoridades espirituais. Nós temos uma autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E uma das coisas até que muitas vezes nós erramos, né? Às vezes nós vamos orando, Jesus, me livra disso, Jesus, tira isso do meu caminho. Mas quando nós vamos repreender um espírito maligno, o que a gente faz? Como é que a palavra diz? Eu te repreendo em nome de Jesus e ordeno que tu saia agora. É assim que nós repreendemos um espírito maligno. Em nome de Jesus, eu
porque me foi dado autoridade. Te repreendo em nome de Jesus. Então a depressão, as lutas espirituais, principados, potestades, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida, nós temos que dar ordens em nome de Jesus e dizer: eu te repreendo e ordeno agora que tu saia. Ordeno agora que tu saia a depressão em nome de Jesus. Ordeno agora que tu saia a tristeza em nome de Jesus. Toda a opressão, eu te dou uma ordem para que tu saia da minha vida agora em nome de Jesus. Toda essa luta agora, eu te dou uma ordem agora que tu saia da minha vida em nome de Jesus. Nós temos que usar a nossa autoridade em nome de Cristo. Ele nos deu autoridade. Imagina estando numa guerra, o inimigo, tu está lá no local, o inimigo te rodeou, está rodeado de inimigos. E ali tu liga lá para o coronel, para alguém de alta patente: ah, nos tire daqui, vem aqui nos socorrer. E ele lhe responde: vocês têm os melhores treinamentos, vocês têm as melhores armas, um de vocês tem capacidade contra 1.000, 2.000, 5.000, então vão lá e lutem. Nós temos autoridade sobre legiões de demônios, nós temos legalidade, autoridade sobre o inferno, para nós darmos ordem, ele ter que bater em retirada. Só que nós temos que começar a tomar essa autoridade, entrar nessa autoridade, nos consagrarmos para acessar essa autoridade. Quando Jesus começa a orar lá, o demônio não quer sair. Quem é que está aí? Legião. O que quer dizer legião? Que era uma legião de demônios. E ele dá uma ordem e aquela legião sai. Em outro momento, os apóstolos perguntam por que aquele demônio, por que aquele espírito maligno não quis sair? Porque algumas castas de demônios só saem por jejum e oração. Então nós temos que jejuarmos, nós temos que orar, nós temos que meditar na palavra. Eu vou pedir para o louvor já se posicionando, por favor. Mas nós temos que entender como é que o mundo espiritual trabalha, quais são as nossas armas espirituais e lutarmos nas posições corretas, lutarmos de forma correta, porque nós temos autoridade sobre todo esse mundo espiritual, toda autoridade nos foi dada. Amém, querido? Amém? Começa a usar a autoridade que está sobre a tua vida. Tu está vendo uma enfermidade sobre o teu corpo, dá uma ordem para ela: eu ordeno que tu saia agora, ordeno que essa enfermidade saia do meu corpo agora. Algumas enfermidades, elas operam a partir da brecha do pecado. Algumas enfermidades, elas vêm a partir de brechas do próprio pecado. Por ali, Satanás se manifesta. Vamos nos colocar de pé, vamos buscar. Peça para que o Espírito Santo te dê entendimento sobre quem tu és, sobre a tua identidade espiritual, tua identidade em Cristo, sobre aquilo que Cristo te chamou para ser nesta terra. Muitas vezes o Senhor tem coisas grandes para nós, nós estamos presos a coisinhas pequenas. Nós estamos ali presos a coisas pequenas, coisas minúsculas, nos trancando. Vamos clamar agora para que a nossa mente, nosso coração se abra para aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, Senhor Deus, vem com o teu Santo Espírito, Pai, sobre esse local, Pai, tocando a cada um, Pai, com tua graça, Pai, com teu querer, Pai, com teu Santo Espírito, Senhor. Derrama de graça, Senhor, sobre esse local, Pai. Sim, Pai. Assim como a tua palavra fala, Pai. Vem, Pai, nos use, Pai, desta forma, Senhor. Nos ensine, Pai. Nos mostre, Pai, aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.